Nos 7 dias de oração, no início do ano, eu sinto que algo rompeu, não só dentro da minha vida, como dentro do nosso ministério. E eu tenho certeza que hoje vai ser um momento de início desses 3 dias, onde nós vamos nos aprofundar em Deus, muito mais do que nós já vivemos. Amém? Quero primeiramente agradecer aos meus pastores, pastor Pompeu, Fernando Pompeu e pastor Moisés, né? São os meus pastores. Pela confiança, né, que foi me dada, um compromisso muito grande de nós abrirmos esse tempo de conferência. E eu quero te pedir assim uma atenção, não para o pastor Sérgio, mas para aquilo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. E quando o pastor me falou, olha, tu faz lá o primeiro dia, não é só um primeiro dia, não é só uma primeira pregação. É um compromisso muito grande que nós temos. Não só eu que tenho trazido, vou trazer aquilo que Deus tem colocado, mas para você que vai receber. E você precisa estar preparado para receber esse alimento que nós vamos receber hoje, amanhã e segunda. Você está preparado? Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, Deus me levou a dividir esse sermão de hoje em 2 partes. Uma parte um pouco mais teológica e depois mais um tempo de aplicação. E eu queria, a gente precisaria muito mais tempo, mas eu vou tentar trazer aquilo que Deus realmente trouxe no meu coração. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, amados, que eu estava conversando com o pastor Pompeu essa semana e falando sobre conferência. E alguns até me perguntaram o que é uma conferência. E eu sou um profissional que trabalha na área da saúde. E nós temos conferências. E algo que é importante trazer e que eu achei muito necessário nós trazermos para início, que a conferência, ela significa uma reunião de pessoas interessadas no mesmo assunto. E essas pessoas, elas se reúnem para discutir esse assunto. E para que esse assunto evolua, suba de nível, alcance um nível maior ao final da conferência. Amém? Então é por isso que no momento que nós estamos abrindo uma conferência, não somente o pregador, mas nós como um todo, é necessário que nós saibamos que nós temos uma grande responsabilidade. Não só por mim, por nós, mas pelo outro que está do nosso lado. E é por isso que é necessário nós sabermos aonde nós queremos chegar ao final da conferência. Eu sei que muitas vezes nós estamos aqui preocupados com o início da conferência, pastor Pompeu, mas nós temos que estar preocupados com o final. Mas como assim? Se nós queremos chegar ao final dessa conferência, num nível muito mais alto, nós precisamos saber que nós precisamos partir já de um nível mais profundo. E é por isso que foi importante esse tempo de jejum, esse tempo de oração, porque se nós começamos algo no raso, e nós temos um tempo determinado para essa conferência de 3 dias, nós vamos ter um percurso a correr. E se nós iniciamos lá no raso, nós não vamos chegar no profundo. Mas se nós já iniciamos dentro de uma profundidade, quando nós chegarmos lá no final, nós vamos estar mergulhados em Deus. Amém? E o tema dessa conferência é Reino de Deus. E eu pensei tantas coisas. E eu sei que Reino de Deus, quando nós vamos falar, a gente vai andar por muitos assuntos, como a vivência, o arrependimento, o comportamento, tudo aquilo que nós vivemos. E é por isso que
Nós temos aí, quem está com a camiseta da conferência, nós temos ali um versículo, Mateus 3:2, que diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Você já leu? Acredito que a palavra mais forte aqui é arrependei-vos. Todo reino, quando nós falamos em reino de Deus, nós temos que falar em arrependimento. Nós temos que trazer isso para as nossas vidas. E lá no início eu estava pensando, vou falar sobre arrependimento. Eu disse, não, mas eu creio que o pastor Pompeu vai falar sobre arrependimento. E Deus me leva a nós trabalharmos algo. E nós vamos iniciar agora. Eu quero que você preste atenção. Antes de ler o texto que eu trouxe para nós lermos, eu quero que você entenda alguma coisa. O entendimento atual sobre o reino de Deus, que nos é entregue pela religião hoje, é muito distante do que realmente é viver o reino. Hoje se fala em reino de Deus, mas nos apresentam, a religião nos apresenta um reino muito imaginário, um reino muito platônico, um reino muito centrado no ser humano. Hoje em dia se fala muito, e é verdade ou não é, e eu pergunto para você, se fala muito sobre o reino de Deus, mas o estabelecer o reino de Deus, a religião nos traz muito hoje, que o reino de Deus é só vitória. O reino de Deus, ele é só movimento. O reino de Deus, ele nos traz, a religião nos traz que é somente viver o melhor desta terra. Fala em prosperidade e nos faz buscar muitas vezes e unicamente aquilo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas e pode ofertar nas nossas vidas. Mas a religião não tem trazido para nós o verdadeiro reino de Deus, que é sobre aquilo que Ele é, aquilo que Deus é, aquilo que o reino de Deus é. A maioria das pessoas hoje estão muito preocupadas em saber o que o reino de Deus pode entregar. Amém? Aqui. Amém? Glória a Deus. Mas mesmo tendo isso, nós falamos muito dentro da igreja em estabelecer o reino de Deus. Mas quando nós falamos em estabelecer o reino de Deus, nós ouvimos muito falar sobre o reino territorial. O reino de Deus é algo territorial. Eu estou falando o que a igreja tem falado hoje para nós. Ou seja, eu preciso estabelecer o reino de Deus na cidade de Guaíba. Eu preciso ajudar que Deus estabeleça o reino de Deus lá na cidade de Esteio. E é isso que muitas vezes vem para dentro das nossas mentes e nós aceitamos. E nós começamos a trabalhar e querer ser efetivos para que o reino de Deus seja estabelecido na cidade. E para isso nós começamos a nos movimentar em muitas formas. E não está errado, amados. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é um pouco mais profundo do que isso. Porque para podermos avançar com o reino, é primeiramente necessário que esse reino de Deus seja estabelecido muito antes dentro das nossas vidas. Amém? Amados, eu não estou querendo dizer com isso que o reino de Deus ele não vai nos trazer bênçãos e prosperidade em muitas coisas. Não é isso que eu quero dizer. Porque a palavra de Deus ela não pode ser contraditória. E sim, Mateus 6,33 vai dizer, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto anterior ele vai trazer sobre as necessidades nossas do dia a dia.
E aquele que estabelece o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas e a justiça do reino, ele vai alcançar esses benefícios. Porém, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3 vai dizer: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Portanto, amados, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, nessa introdução: não pode e não vai haver estabelecimento do reino de Deus territorialmente em lugar algum, se esse reino de Deus, primeiramente, ele não estiver dentro de nós. Amém? Tem um teólogo que eu gosto muito, que é um alemão, não sei falar alemão, amados, mas o nome é Albert Schweitzer. E ele vai dizer assim: não pode haver reino de Deus no mundo sem o reino de Deus nos nossos corações. E isso é o mais importante. Nós precisamos ter o reino de Deus dentro de nós. E é isso que Jesus ele vem trazer. Aquele texto que nós somos, quem é da igreja ali, eu coloquei, o reino de Deus proclamado e anunciado por João Batista. E ele vai dizer: olha, esse reino ele está próximo. Mas quando chega Jesus, ele vai dizer: olha, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, mas ele está dentro de vós. É por isso que nós precisamos olhar primeiramente como nós, como cristãos, como filhos de Deus, e nós querendo fazer algo, querendo estabelecer algo, nada vai adiantar se não haver mudança, se não haver reino de Deus dentro de nós. Estão comigo, amados? Amém? E é por isso, irmão, que eu comecei a pensar sobre o reino de Deus. Qual é a palavra que eu vou trazer para nós nesse dia? E eu fiquei pensando nos discípulos, nos apóstolos. Os apóstolos, eles andaram com Jesus. Eles viram os milagres. Eles ouviram os ensinamentos. Eles contemplaram pessoalmente a autoridade de Jesus. Mas eles observavam algumas coisas que Jesus tinha. Jesus, em grande parte, ele se afastava dos seus discípulos e ele ia para um lugar para orar. Ele iria para um lugar para ter uma intimidade com o Pai. Ele tirava um tempo para poder estar conectado com o Pai. Amém? Você sabe disso, né? E os discípulos, eles observando isso, eles chegam um dia para Jesus e eles pedem para Jesus uma coisa. E é esse o texto que nós vamos ler hoje. Amém? Mas, antes de ler o texto, eu quero comprovar aqui. Podem colocar ali para nós Lucas 11, 1 a 2. Que vai falar sobre o que os discípulos olham e pedem para Jesus. Você está ali? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Amém? Porque eles observaram que havia algo na oração.
Eles observavam que há algo nessa intimidade de oração, de conversa com o Pai. E eu quero dizer para vocês que aqui que começa o ensinamento sobre o reino de Deus. Agora nós vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Jesus responde a esse questionamento. Jesus, ele olha para os seus discípulos e responde. Mas ele responde com um modelo de oração. Talvez a oração mais conhecida. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Falar sobre o reino de Deus sem poder entender o modelo de oração que Jesus deixou para nós, nós não vamos estabelecer o reino de Deus nem lá fora, nem dentro de nós. E o texto vai dizer assim: vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o quê? Venha o teu reino. A segunda parte diz: seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem é que já foi católico? Quem é que já foi católico, amado? Oh, glória. Quantas vezes você rezou o Pai Nosso? Quantas vezes eu ouvi a minha avó dizendo para mim assim, eu era um Serginho, e ela dizia assim: Serginho, a oração do Pai Nosso são as palavras mais lindas que Jesus já falou. Mas o Pai Nosso, esse modelo de oração, ele não é uma reza, uma oração para ser repetida mecanicamente. Ele é algo muito profundo, onde nós temos que entrar nela. E hoje eu tenho um estudo todo sobre essa oração. Mas hoje nós vamos ficar apenas num ponto, que é o que nos interessa hoje. Que é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amados, o Pai Nosso, esse modelo de oração, porque ele não é uma oração, ele é um modelo de oração para nós. Ele não é algo com palavras bonitas. Ele é muito mais do que isso. Ele é um modelo de vida. Ele é um mapa que direciona a nossa vida espiritual. É um chamado para um realinhamento. É muito profundo. Porque a oração, Jesus coloca algo que é a centralidade do nosso Evangelho, do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Ele vai dizer assim: venha o teu reino. E logo em seguida ele vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como eu disse, não são palavras, somente palavras bonitas. Mas eu tenho a ousadia de dizer para vocês que essas palavras significam uma declaração de guerra. Unir essas duas palavras, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, é uma declaração de guerra. É uma declaração de rendição. E é uma declaração que nós falamos a Deus dizendo assim: eu quero transformação. Amém? E hoje nós vamos entender um pouquinho disso.
O que significa dizer venha o teu reino? E eu dividi a parte teológica nessas duas, venha o teu reino, e depois nós vamos falar então, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Isso aqui, amados, é um clamor que nós podemos fazer a Deus, a qual transforma tudo que nós já pensamos. Primeira coisa que nós precisamos entender o que é o reino de Deus. E como eu já falei, o reino de Deus, ele não é um território físico. Ele pode vir a ser, mas ele não é um território físico. Nós já lemos Mateus 3:2 que diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora eu quero ler com vocês Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, dizendo assim, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, amados, ele é exatamente equivalente, igual ao governo de Deus. Reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas. É a manifestação da sua presença, da presença de Deus e o domínio dele sobre a minha vontade, sobre a minha vida e sobre os ambientes aonde eu entro. Amém? O reino de Deus é isso, é o governo de Deus sobre a tua vida, sobre os ambientes que você entra, sobre a tua vontade. Reino de Deus é algo que vai governar as nossas vidas. Para falar mais profundamente, talvez, de reino de Deus, nós teríamos que voltar lá em Gênesis. Mas eu sabia que nós não tínhamos tempo para isso. Para entender o porquê que nós precisamos voltar a esse estabelecimento do reino de Deus. Mas nós vamos continuar daqui. Amados, se o reino de Deus é o governo de Deus nas nossas vidas, nós temos que entender que quando Jesus ele vem, e ele chega e diz assim, olha, primeiro João Batista diz assim, olha, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando Jesus ele chega, ele já vai entender e já vai dizer para nós assim, olha, Cris, o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa algo que nós precisamos entender. Jesus era a própria presença do reino de Deus na terra. Aonde Jesus passava, havia transformação. Porque aonde o reino de Deus está presente, há transformação. Nada que era continua como estava. E é por isso que era necessário o Filho vir aqui para nos demonstrar presencialmente o que era o reino de Deus. O reino de Deus é a própria presença de Jesus. Amém? E nós podemos citar, eu vou citar alguns textos aqui para nós entendermos algumas coisas que precisam ser entendidas na nossa vida. Porque, amados, nós estamos muitas vezes falando em reino de Deus e dizer que nós somos crentes cristãos. Muitas vezes nós temos até um orgulho muito grande de chegar em um ambiente, conforme o ambiente, e dizer, eu sou crente. Ou quem é pastor, muitas vezes, eu sou pastor. Amados, eu vou dizer para você, meu pastor Pompeu, que eu tenho temor muitas vezes de dizer. Não é vergonha, me entendam. Temor. Porque quando nós dissemos que nós somos crentes, que nós somos pastores, que nós somos obreiros, nós estamos dizendo, o reino de Deus vive em mim. Mas também é um problema. Porque se eu digo que eu sou um crente, que sou cristão, e o reino de Deus não está vivendo em mim,
Para mim, pastor, me corrija, pastor Pompeu, mas para mim é um dos maiores pecados. Porque eu estou indo contra a vontade de Deus. E por mais eu estou dizendo que eu sou, que eu faço aquilo que eu não estou fazendo. Se você vai ler em Lucas 19, capítulo 19, versículo 5 em diante, Jesus ele encontra um homem chamado Zaqueu. Ao chegar aonde Zaqueu estava, Jesus, a presença de Jesus, transforma a vida daquele homem e daquela casa. A vida de um cobrador de impostos desonesto, transformado numa pessoa arrependida e generosa. Amém? Você conhece a história de Zaqueu? Ele chega a pedir, olha, se tem alguém que eu devo, quero pagar o dobro. Isso demonstra arrependimento, amados. Representa transformação de vida e posicionamento. Lucas 8, a partir do versículo 41, tem uma parte de uma caminhada que Jesus está fazendo. E ele está indo para a casa de Jairo, porque há um problema lá. Mas no meio do caminho ele ainda encontra uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Nesta caminhada que Jesus está fazendo, ele, através da fé daquela mulher, aquela mulher é curada, amém? E ao mesmo tempo, quando chega no final, a filha de Jairo é ressuscitada. Amém? Há uma presença do reino de Deus, transformando ambientes, pessoas. João 11 vai contar a história de Lázaro, amigo de Jesus. A chegada de Jesus em Betânia resulta na ressurreição de Lázaro, mostrando que a presença de Jesus traz vida aonde havia morte. A presença de Jesus traz vida aonde havia morte. Portanto, o reino de Deus, aonde há reino de Deus, amados, não há morte. Não há morte. Outra coisa sobre o reino de Deus, que outro texto que eu trago de exemplo, amados, eu tentei ser sucinto, para a gente poder ganhar tempo, mas eu espero que a mensagem de hoje entre no teu coração. 2 Coríntios capítulo 5, 17 vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e surgiram novas coisas. Amados, o reino de Deus, ele vai transformar, ele vai criar, ele vai nascer uma nova criatura. Não é, olha só, a palavra de Deus, ela não está dizendo que houve somente uma transformação, ela está falando que há uma nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amém? Outro exemplo que eu quero trazer, e depois eu vou trazer o resumo desses versículos, é lá em Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante, aonde Jesus chega em Gadara. E ali, ele encontra uma legião de demônios. E o que acontece com essa legião? O que acontece com essa legião? Expulsa. Amém? Jesus, ele era a própria presença do reino de Deus. Portanto, amados, nós podemos concluir uma coisa. Aonde o reino de Deus, olha só, amados. O reino de Deus não é algo que está dentro de nós? É ou não é? Amém? O reino de Deus está dentro de nós, amém?
Agora, Jesus é a própria presença do reino, amém? Glória a Deus. Paulo, ele vai dizer assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores, nós temos que ser representação completa de Jesus, amém? Se nós somos a representação completa de Jesus aqui na face da terra, nós representamos, não só representamos, como nós temos que ser o reino de Deus. Para nós estabelecer o reino de Deus lá fora, nós precisamos primeiro ser o reino de Deus. Amém? E esses versículos todos que eu li, eles mostram algumas coisas para nós. Se Jesus era a presença do reino, e o reino estava nele, e ele é o reino, toda vez que ele chegava em algum lugar, as trevas recuavam, as correntes quebravam, as vidas eram mudadas, os pecados perdiam força, Cristo reinava e tudo era transformado. E é isso que nós temos que entender. Viver o reino é muito mais profundo do que apenas vir num culto. Viver o reino de Deus é lá fora. É por isso, amados, hoje é uma conferência. É por isso que eu quero dizer para vocês e confrontar com algo que Deus me trouxe. Porque aqui nesse texto que nós lemos, de todos esses versículos, e tudo isso que nós estamos dizendo, que as trevas recuam, as correntes quebram, as vidas mudam, pecados perdem força, há reino de Deus quando tudo isso acontece. Se nós falamos que vivemos o reino de Deus e nada disso acontece, quando nós chegamos em um outro ambiente, tem algum problema. Esse é o confronto, pastor Fernando, que Deus me quebrantou no início desse ano. Eu quero representar o reino de Deus. Mas quando eu chego num ambiente que tem problema, nada muda. Quando alguém está triste, eu falo uma palavra, ele continua triste. Quando uma pessoa está doente, eu vou lá e oro e nada acontece. O que está faltando em mim que o reino de Deus não está em ação? Eu tenho a ousadia de dizer, se nada acontece, é porque o reino de Deus ainda não está dentro de mim. É por isso que eu disse para vocês, se nós queremos chegar ao final dessa conferência, num nível muito mais profundo, porque com Deus é tudo ao contrário, né? Nós queremos subir de nível, amém? Quem é que quer subir de nível em Deus? Amém? Quem é que quer subir de nível em Deus? Então você tem que cair no profundo, é o contrário. Nós temos que deixar a água nos levar. Amados, eu não creio numa igreja que só se reúne para fazer culto. Eu creio numa igreja que muda os lugares aonde cada pedacinho dela passa. E o pedacinho somos nós. Nós somos um corpo unido por muitos membros, cada um com a sua função. Não adianta nós falarmos em estabelecer o reino de Deus se não há entrega, se não há transformação, se nós ainda queremos os nossos desejos. É por isso que eu digo para vocês, o reino de Deus, ele não é o estabelecer de um domínio. O reino de Deus é o céu invadindo a terra. Amém? É o céu invadindo a terra. É a vontade dos céus, é a perfeição dos céus na terra. Mas como isso é possível? É possível. Portanto, amados, eu quero dizer algumas coisas. O que o reino de Deus não é?
mas é como ele se movimenta. Para encerrar essa primeira parte, eu quero dizer, o reino de Deus, por exemplo, ele não é política. Mas o reino de Deus, ele deve estar inserido dentro da política, através de pessoas preparadas, que mudam ambientes. Então, portanto, amados, na política não é ter político, nós precisamos ter reino de Deus. O reino de Deus não é denominação religiosa, não é placa de igreja, mas o reino de Deus, as denominações, as placas, elas devem viver o reino e levar ela a toda a criatura. É assim que a palavra diz. Mas nós temos que entender que não é a denominação, mas é o propósito pelo qual nós estamos aqui. O reino de Deus também não é, e eu estou dizendo essas coisas agora aqui para a gente poder entender, porque muitas vezes a religião tem confundido isso para nós. Eu não tenho nada contra, o que eu vou falar aqui agora, eu não tenho nada contra grandes igrejas estruturais, não. Porque talvez um dia nós vamos ter que trabalhar com isso aqui, porque vocês estão sendo preparados. Eu olho para vocês aqui, eu não estou vendo pessoas sentadas nas cadeiras, membros de banco, como muitas vezes a gente diz, eu não estou enxergando isso. Pela fé, eu estou enxergando pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas nesses lugares. Vocês estão sentados aqui numa conferência para serem preparados para o ID. Mas para vocês irem, precisa o reino reinar dentro de vós. Portanto, o reino de Deus também não é uma estrutura. Mas a estrutura, se existir, ela deve estar sendo usada em favor do reino de Deus. O reino de Deus também não é cultura humana, como muitas vezes tem sido pregado. Mas é a cultura dos céus na terra. E amados, o reino de Deus não é emocionalismo. Ele é a realidade dos céus dentro de nós. Nós confundimos muitas vezes o reino de Deus com emocionalismo. Mas não é, é algo real. O reino de Deus é palpável dentro de nós. Você não gosta, às vezes, de sentar com um homem, uma mulher de Deus e conversar sobre as coisas de Deus e parece que o tempo não passa e quando tu olha e passou muito tempo. Eu sentei 5 minutos com o meu pastor essa semana, no meu horário de meio-dia. Só que não foram 5 minutos. Foi 1 hora e pouco. Tive que levar 25, 30 minutos até esse tempo. Porque é tão bom quando a gente começa a falar sobre o reino de Deus, mas não é falar, amados, sobre aquilo que pode o reino de Deus fazer, mas é falar sobre o que o reino de Deus já está fazendo dentro de nós. Porque se você, amado, fica com isso, se você crê que você está dentro do reino de Deus e as coisas não estão sendo transformadas, e quando eu digo transformadas, amados, não é grandes milagres, mas é a tua presença deve ser notada. No trabalho, as pessoas devem de gostar de estar perto de ti. Muitas vezes elas podem não entender que é o reino de Deus, mas elas gostam de ouvir o teu conselho. Gostam de estar perto de ti, de sentir um abraço. Mas às vezes a gente é crente e ninguém gosta de ficar perto de nós. Porque na verdade, pastor Pompeu, nós não temos nada do reino quando nós temos assim. Ih, gente, vai longe isso aqui. Você está com pressa?
Quando nós falamos, venha o teu reino, nessa oração, isso aqui eu digo para vocês que é um escândalo, no sentido bíblico. A palavra escândalo, no contexto bíblico, significa encontro com o pecado. Quando a palavra de Deus ela fala de escândalo, ela está falando que nós fomos confrontados com uma pedra de tropeço, um pecado, um confronto. Amém? E quando eu digo que venha o teu reino, é um escândalo. É porque quando nós falamos isso dentro desse modelo de oração, nós estamos confrontando com algumas coisas. A primeira, venha o teu reino, significa rompe com o meu reino. Se você ora no meio da tua oração e diz assim, Pai, venha o teu reino. Você está dizendo assim, Pai, rompe com o meu reino sobre as coisas da minha vida. Mas se você diz, venha o teu reino, e você não deixa o reino de Deus operar e tomar conta da tua vida, você está pecando. Porque você está dizendo, Deus, vem cá, reina sobre a minha vida, mas quando Ele chega para reinar, não, peraí, mas não é bem assim. Não é bem assim que eu pensei. Dizer venha o teu reino significa destrona a minha vontade. Mas eu peço, venha o teu reino, mas eu continuo com as minhas convicções. Está me entendendo, amados? É um confronto. Se você está dizendo, venha o teu reino, tu está dizendo, destrona a minha vontade, mas eu continuo com as convicções. Venha o teu reino, diz, governa aonde eu quero, e eu usei uma palavra aqui, ó, governa, Deus, aonde eu quero mandar. E aqui eu queria pregar para pastores, não para os meus pastores aqui. Eu queria muito pregar para alguns. Tem uns que só gostam de mandar, né? Mas não ouvem a voz de Deus. Desculpa, pastor. Mas, amados, governa aonde eu quero mandar. Mas eu digo isso, mas eu estou sempre com razão com tudo. Eu sempre tenho razão para tudo. Venha o teu reino. Também quer dizer, entra aonde eu estou escondido. Entendeu? Venha o teu reino significa assim, Deus, entra no meu secreto, aonde o pecado está escondidinho, oculto. Me ajuda a trazer para fora. Me ajuda a me arrepender. Venha o teu reino. Olha só como é importante. Você já tinha pensado muitas vezes nessa oração desse jeito? Venha o teu reino significa faça na minha vida aquilo que só o Senhor pode fazer. Portanto, amados, venha o teu reino significa confrontar com o nosso orgulho, o nosso ego, nosso autogoverno, as nossas convicções. Não dá para pedir pelo reino e continuar do mesmo jeito, usando as mesmas palavras, tendo as mesmas atitudes, amados. Precisa haver mudança. Nós queremos o reino de Deus, pastor, mas nós não queremos mudança. E muitas vezes nós
exigimos outras coisas, a religiosidade nos impõe outras coisas para mostrar que nós estamos no reino de Deus. Aí nos exige alguns procedimentos de roupa, não pode faltar na reunião, no culto, tantas outras coisas aí para vocês me entenderem. Mas a palavra de Deus que nós lemos lá no início diz assim, que o reino de Deus não vem sobre visível aparência. O reino de Deus é mudança interna. Eu não sei, me sinto jovem ainda, apesar de ser o mais velho dos pastores da casa. Mas eu me sinto ainda tão pequeno perante Deus. Eu estou no meio de uma transição de trabalho para aposentadoria, para poder estar inserido muito mais. Um dos grandes sonhos, eu não quero me equiparar a grandes pessoas, mas um dos grandes sonhos que eu tenho é um dia poder dizer, assim como Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É isso que é o reino de Deus. É a vivência de Cristo nas nossas vidas em todos os aspectos. Eu só citei aqui Saul e Davi. Saul governou com a sua própria força e as suas próprias convicções. Mas Davi com a força de Deus, desde o início, eu vou enfrentá-lo. Como com quem? Por quem? E é essas perguntas que nós devemos fazer hoje. O que nós estamos fazendo? Por quem? Para quê? Se é por Deus, se é pelo reino de Deus, que seja pela vontade dele e não a nossa. O reino de Deus, ele produz transformação, então. Quando vivemos o reino de Deus, nós deixamos o Espírito Santo agir em toda a nossa vida. O reino primeiramente vai mudar o indivíduo. Primeiramente o reino vai mudar a nossa vida. Vai mudar a nossa mente, as nossas emoções, as nossas decisões, o nosso caráter. A palavra de Deus vai dizer, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Há uma transformação de caráter. E há uma transformação de hábitos. Amados, talvez vocês esperariam algo bem mais profundo teologicamente. Eu sou muito expositivo nessa parte. Mas é importante nós entendermos que o reino de Deus, primeiramente, ele vai transformar a nossa vida pessoal. Amém? Depois, a nossa vida pessoal nos atos, nas nossas emoções, no nosso caráter, nos nossos hábitos. Mas também ele vai trabalhar dentro da nossa moral. Sabe por quê? Porque o pecado, ele vai perder espaço quando o reino de Deus começa a agir dentro de nós. Sabe por quê? Porque aonde tinha vingança, vai começar a ter o perdão. Vai começar a reinar o perdão. Amém? Quando no lugar aonde, na vida que havia impurezas, vai começar a pureza a reinar. A verdade vai substituir a mentira. E o amor vai substituir o ódio. Isso são características do reino de Deus. São coisas que têm que ser transformadas na nossa vida. Mas também o reino de Deus, quando ele está dentro de nós, pastor Moisés, ele vai confrontar as trevas. Por quê, amados?
Porque quando nós temos o reino de Deus, os oprimidos são libertos. Os cativos são soltos. Os ambientes mudam e as cadeias caem. Foi aquilo que eu já falei antes. E há outro detalhe. É que se o reino de Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, há a transformação, como eu já falei, de ambientes. Quem pede pelo reino? Amados, se você ora pedindo pelo reino de Deus, você é um agente do reino. E aonde o reino de Deus chega e a transformação, e se você é agente do reino, tem que haver transformação. Vamos para a segunda parte agora. Ainda tem tempo, pastor? Me faz um sinal aí. Manda eu parar. Não dá para pedir, venha o teu reino, e viver uma vida de espectador. Essa oração, essa parte da oração, quando fala do reino de Deus, ela nos move, ela nos renova, ela tem que nos renovar, e ela nos coloca diretamente como um instrumento nas mãos de Deus. É por isso que eu disse que é uma parte da oração que nós nunca entendemos. É por isso que é uma declaração de guerra. Uma declaração de guerra contra quem? Contra nós mesmos. Porque nós estamos dizendo, venha o teu reino, acaba comigo. Amém? Vocês estão tão quietinhos, irmão? Depois de pedir, venha o teu reino, Jesus completa essa frase dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amados, o céu é o modelo. O céu é o modelo. Amém? E a terra, nós que estamos aqui, esse local, é o lugar da aplicação do reino dos céus. Você já parou para perguntar como é que é o reino dos céus? Como é que é lá no céu? A gente fala tanto disso. Eu não trouxe citações bíblicas aqui, mas eu trouxe um resumo daquilo que a gente pode deduzir dentro da palavra que a Bíblia nos traz. No reino dos céus, Deus reina. Primeira coisa. No reino do céu, Deus reina. Amém? No reino dos céus, a vontade de Deus é obedecida. Amém? Ou vocês acham que não é? Será que os anjos obedecem ou não? No reino dos céus, lá nos céus não há rebelião, mas espera aí. Houve, acabou e também já foi finalizado. No céu não há trevas. No céu não há pecado. O céu é perfeito, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Jesus nos ensina nessa parte desse modelo de oração. Ele nos ensina a pedir a realidade do céu para ser vivida na terra. Quando nós dissemos, assim na terra como nos céus, nós estamos falando, rompe com a lógica humana. É a primeira coisa. Amados, romper com a lógica humana, porque a lógica dos céus é outra lógica. E nós vivemos muito na lógica humana. Não, mas não vai dar certo. Não, mas não é possível.
Eu tenho um exemplo da minha vida, de uma vez que eu duvidei disso. Sabe que a lógica humana, ela nos engana, mas ela nos leva para longe do reino de Deus. Uma vez eu vendi uma casa lá em São Leopoldo, pastor Pompeu. E eu vendi para um rapaz que era meu Deus. Hã? A Patrícia disse que o cara era trambiqueiro. Meu Deus, tentou me enrolar até não poder mais. Acho que eu levei uns 10 anos para receber o valor daquela casa. Eu chegava lá, o cara estava bebendo até não poder mais. Pastor, era... E uma vez a esposa dele disse para mim assim, tu é crente, né? Uma hora tu podia falar com ele, né? Convidar ele para ir na igreja, alguma coisa. Tá difícil. Tá difícil a nossa vida. Eu nunca falei de Jesus para ele. Eu cheguei a pensar assim, pastor, eu olhei para aquele cara e disse, esse cara não tem mais solução. Porque a lógica humana estava dominando a minha vida, mas esse cara não tem mais solução. Aí consegui fazer a escritura, vendi. Um dia eu estou olhando, nem sei, uma rede social. E eu olho, e eu sabia que ele tocava violão, pastor. Eu olho uma foto dele tocando violão. E parecia uma igreja. Uns 2, 3 anos depois. E eu, misericórdia. O que aconteceu? Passaram-se talvez 5, 6 anos já, né? Já encontrei ele, já abracei, já pedi perdão por não ter falado da palavra de Deus para ele. Alguém já ouviu falar daquela igreja Âncora em São Leopoldo? Âncora. Já ouviu, pastor? Ele é um dos pastores da Âncora. Hã? Amigo do Vinícius. Isso. Por que, amados? Porque a nossa lógica humana nos distancia do reino de Deus. Assim na terra como no céu significa abandonar o nosso ego. Significa rejeitar a mentalidade do mundo nas nossas vidas. Assim na terra como nos céus, é deixar que o modelo do céu substitua o modelo da terra na minha vida. É trocar, como eu já falei, a vingança por perdão, o orgulho pela humildade, o ódio pelo amor, o ego pela submissão, as trevas em luz. O céu não se adapta à terra, mas a terra, quando o reino de Deus, ele está sendo realmente vivido por cada um de nós, a terra se curva aos céus. Viver o reino de Deus, elevar os céus junto de nós. Você está entendendo a responsabilidade? Hoje eu podia trazer aqui muito mais um estudo teológico sobre o reino dos céus, e talvez até o pastor Pompeu estaria esperando isso. Mas Deus tem me levado, porque nós iniciar uma conferência, amados, dar um direcionamento profético para tudo aquilo que nós vamos receber durante as outras palavras que vão trazer aqui, e nós precisamos ter uma ruptura muito forte nesse início, e entender que o reino dos céus, o reino de Deus, é os céus reinando sobre a minha vida, sobre a tua vida.
Nós não podemos ser apenas espectadores, amados. Me ajuda aí, porque eu não separei esse texto aí. Eu não sou muito bom de guardar aqui, amém, irmãos? Me desculpe, mas está lá na Bíblia. Mas a palavra de Deus diz: ide e fazei discípulos. É discípulo ou espectador? E o que discípulo faz? Faz aquilo que o mestre faz. Se o mestre discipulou o discípulo vai ter que ser mestre para discipular outro discípulo. Ou seja, se o mestre trouxe o reino de Deus para aquela pessoa, o reino de Deus tem que ser levado para outra. Pastor, não é uma vida de espectador, de chegar aqui, aprender, se encher. Mas a gente passa no portão, esquece ou tem medo, amados. Eu tomo uma palavra de Tiago que diz, né? Se você precisa de sabedoria, peça. Ah, pastor, eu não tenho, eu não sei. Mas a palavra de Deus está dizendo, se precisa de sabedoria para qualquer coisa, peça. Eu não vou botar palavra no meio da Bíblia, mas eu vou dizer assim, usa esse versículo trazendo para outras coisas na tua vida. Está faltando coragem, pede. Se precisa ousadia, pede. O milagre de Deus, ele está presente nas nossas vidas. Às vezes a gente fica entrando e saindo de uma igreja procurando somente o milagre, enquanto Deus, o milagre é algo tão natural, amados. A gente fala em sobrenatural, mas é tão natural para quem vive o reino de Deus. Aonde o reino de Deus se estabelece, o inferno perde. Porque assim na terra como nos céus é uma palavra de libertação. Ela é propriamente uma palavra de libertação, de cura, de paz. E mais do que isso, é uma palavra de ordem. Mas não é uma palavra de ordem assim, eu estou ordenando. Não, é uma palavra de ordem, de organização de todas as coisas. Quem vive o reino, eu vou dizer algo aqui muito prático da nossa vida, amados. Quem vive o reino de Deus não pode ter uma vida desorganizada. Não pode. Quando a gente fala em reino de Deus e venha tua vontade, seja feita a tua vontade, muitas vezes a gente relaciona com avivamento. E avivamento a gente relaciona com movimento. Eu tenho pregado lá em Esteio, os irmãos estão aqui de Esteio me acompanhando hoje. Eu tenho pregado muito lá em Esteio sobre avivamento, e eu digo assim, não adianta tu querer um avivamento, tu querer o reino de Deus. Primeiro, se a tua casa não vive um avivamento. Se o teu relacionamento não vive um avivamento, se o relacionamento com a tua esposa, o teu esposo, ou com os teus filhos não vive um avivamento, como assim? O reino de Deus você quer levar para fora, mas dentro da tua casa é confusão. No relacionamento não existe. Existem ordenanças. Muitas vezes as pessoas se aturam. Já estamos indo para o final, mas já estou passando muito do horário. Senão o pastor não fez ainda sinal ali.
Se a igreja a igreja é representação do reino de Deus, porque se nós temos que ser imitadores de Cristo, se a igreja é a representação dos céus na terra, o cristão, você, eu, tu, nós somos os representantes, o portador do reino. É por isso que as coisas têm que começar dentro de nós. Assim na terra como nos céus também é um pedido escatológico. Apocalipse 21 vai falar sobre a descida do céu sobre a terra. Quando nós pedimos, venha o teu reino. Quando nós pedimos, faça a tua vontade e não a nossa. Nós não estamos orando somente por uma transformação do presente, mas nós estamos orando, nós estamos estabelecendo o retorno do nosso reino. Amém? Porque, amados, estabelecer o reino. Quando nós estabelecemos o reino dentro de nós, a minha grande ansiedade tem que ser a volta de Cristo. É a volta de Cristo. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós pensamos na volta de Cristo? Quantas vezes nós paramos para pensar na volta de Cristo? Mas quantas vezes nós paramos para pensar em tantas outras coisas que o reino de Deus, ou que a vida em Cristo pode nos colocar e nos entregar? É por isso que o reino de Deus é entrega. É mergulhar profundo. Reino de Deus é submissão diária. É governo de Deus. Onde Deus não governa, o reino não se manifesta. Reino de Deus é obediência. A vontade de Deus só se cumpre na vida daquele que é obediente. Romanos 14:17 vai falar sobre vida no Espírito. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Mas, amados, muitas vezes nós queremos viver o reino de Deus e qualquer coisa tira a nossa paz. Qualquer coisa nos enche de preocupação. Não tem pessoa mais ansiosa do jeito que eu era. Está aqui a minha esposa para dizer. E hoje parece que as coisas estão acontecendo, Deus está querendo assim. Não é que a gente seja conformado, não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que orar e entender os tempos de Deus na nossa vida. Ter o reino de Deus dentro de nós é entender os tempos de Deus na nossa vida. É entender que muitas vezes entrar num deserto, entrar numa situação, é vontade de Deus, não é o diabo que nos colocou. É vontade de Deus para nos afiar, para nós estarmos mais prontos ainda. Porque o reino de Deus, eu falei no início, é guerra. O reino de Deus é estilo de vida, é paixão por almas, é intercessão. Essa semana passada, 15 dias atrás, eu tenho um amigo que é pastor, e ao mesmo tempo ele estudou ciências políticas, e ele escreveu um livro. O livro não é sobre política, mas ele fala algumas coisas sobre o reino de Deus dentro desse livro. E ele pediu para que eu fizesse o prefácio desse livro. Eu trabalhei 2 semanas
lendo o livro, pastor, e pastor Maikson. Uma das coisas que eu achei muito interessante é que ali ele defende que ele diz assim: hoje nós estamos polarizando tudo. É esquerda, é direita, é certo, é errado. Não que nós tenhamos que estar na coluna do meio. Não. Mas a gente nunca pensa que aonde o reino de Deus prevalece, não há nada que impeça as coisas de acontecerem. Não é um lado ou outro, mas é sim a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos. Portanto, amados, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós estamos pedindo para que Deus governe a minha vida como governa os céus. Que a sua vontade substitua a minha. Que o céu invada a terra. Que a glória de Deus se manifeste na minha vida e na tua. Também quer dizer que as trevas vão recuar. Que Cristo reina. E que a terra se curva diante dos céus. Amém? Dizer que o reino de Deus, ele está dentro de nós, é rendição, é transformação, e é uma missão de mudança. Nós precisamos mudar os ambientes. E eu quero encerrar dizendo que reino de Deus, reino de Deus. Vou repetir para a gente poder encerrar e entender. Reino de Deus é a vontade de Deus reinando nas nossas vidas. É a nossa entrega. É a nossa renúncia. Eu tinha tantos sonhos, amado. Eu tinha tantos sonhos. Eu tenho 58 anos. Eu sei que não parece, né? Mas tem. Fazendo 59 agora. Em julho. Eu tinha tantos sonhos, amado. Eu tinha sonho de ter uma posição, matéria na profissão. Eu tinha sonho de fazer uma faculdade. Eu tinha tantos sonhos. Mas quando eu tinha 17 anos, veio uma profecia sobre a minha vida, que eu iria trabalhar para o reino de Deus. Mas eu fugi. Fugi de todas as formas. De todo jeito que você pode imaginar. E amados, o dia que eu me decidi a estar no centro da vontade de Deus, no dia que eu me decidi a estar dentro do que Deus queria para a minha vida. Amados, sabe os sonhos que eu tinha? Sabe os sonhos que eu falei que eu tinha? Eu não precisei mais correr atrás. Eles aconteceram. As oportunidades vieram, né, pastor? Eu já contei para o pastor assim. Apareceu lá, vai para a faculdade. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, mas te matricula. Faculdade saiu de graça. Passei num concurso para ser, quem é que conhece o cargo da minha esposa aqui? Agente de saúde, comunitário de saúde. É uma das profissões que menos ganha. Eu entro, né? Agora tá bem, né? Eu entro lá, consegui, passei no concurso, trabalhei 1 ano apenas. Logo depois me viram lá, levaram para a gestão municipal, até hoje, 4 anos na gestão pública. Os sonhos que eu tinha para mim, que eu não almejava mais. Quando eu me coloquei em Deus, as coisas aconteceram. Talvez você diga assim, mas eu não tenho capacidade.
O pastor está pregando algo que para mim não serve. Eu quero deixar dito para você: clama pelo reino de Deus. Diga para ele: reina em nós, reina sobre nós e reina através de nós. Deus, substitui a nossa vontade pela tua. Substitui, Deus, o nosso plano pelo teu propósito. E que a realidade do céu invada a nossa realidade no dia de hoje. Te coloca de pé. Quero pedir para o pastor Pompeu vir já para cá. Você entendeu a mensagem, amados? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é a realidade dos céus sobre a tua vida, sobre a minha vida. O reino de Deus é o céu invadindo a tua vida. O reino de Deus é deixar tudo aquilo, todas as nossas convicções, o nosso ego, a realidade das nossas vontades. Amados, vou falar da idade de novo, tá? Sabe por que eu vou falar da idade, pastor? Eu não me acho velho, não. Mas sabe o que está me deixando feliz aqui? Sabe o que é, pastor Moisés? Sabe o que está me deixando muito feliz aqui, olhando para essa igreja aqui agora? A juventude que tem aqui, irmão. E mais do que isso, que o reino de Deus ele está dentro de vós. E é essa juventude que vai transformar o ambiente dessa cidade, amados. Você não me entendeu? É essa juventude que vai transformar o ambiente dessa cidade. E não só dessa cidade, desse estado. Amados, deixa Deus reinar na tua vida. Eu sei que você tem sonhos. Não desista dos seus sonhos, mas entrega os teus sonhos a Deus. E busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Todas essas outras coisas serão acrescentadas. Amém. Pastor. Faz o apelo aí que eu tenho que cantar. Hã? Faz o apelo aí que eu tenho que cantar. Amém. Amados, eu sei que muitos de vocês entenderam a palavra. Talvez muitos de vocês dizem, não, mas eu já estou sentindo o reino de Deus dentro de mim. Pelo menos um pouquinho. Você sabe aquela palavra assim, ei, volta lá. Tem uma nuvem lá ou não? Não, ainda não tem. Não, ainda não tem. Tá, mas vamos lá mais um pouco. Tá, mas agora volta lá. Tem uma nuvem ou não tem? Olha, agora eu vejo. Mas é uma pequena nuvem. E eu sei que há uma pequena nuvem dentro do coração de cada um de vocês agora aqui. E essa pequena nuvem é o reino de Deus sendo estabelecido no teu coração. É por isso que eu quero te convidar. Passa aqui para frente, amados. Vamos orar, vamos buscar desse reino. Vem. Pastores da casa, os obreiros, vem para cá. Pastor, aqui o grupo vai louvar a Deus e eu quero orar com vocês. Eu quero descer, eu quero estar orando com vocês e eu quero que você comece a buscar agora esse reino de Deus que está dentro de vós. Pastor, eu não sei se ele está. Começa a procurar o reino agora. Amados, não sinta vergonha ou preocupação com aquele que está ao teu lado. Ao contrário, se une com ele. Fecha os teus olhos, busca agora, esquece as outras coisas. Os obreiros da casa aí, vamos começar a orar pelos irmãos. Comece a buscar agora.